Boa tarde a todos. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje iremos estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os misericordiosos. E hoje nós vamos falar a respeito dos temas: o argueiro e a trave no olho, e aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. A parábola da trave no olho e a parábola de aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra, na realidade é o mesmo ensinamento. Disse Jesus: não julgueis para não serdes julgados, porque com a medida com que vos medires, será medido também. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os escribas, que eram os doutores da lei, aqueles que sabiam interpretar as escrituras, e os fariseus, que era o povo judeu que seguia as leis de Moisés, as leis mosaicas, lhe trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério e apresentou, lhe disseram: mestre, esta mulher foi agora pega em adultério e Moisés, nas suas leis, ordenam que a lapidem, que a apedrejem. Vocês perceberam que eles não disseram a Jesus que as leis de Deus ordenavam que apedrejassem essa mulher, mas sim as leis de Moisés. E continuaram: qual é a vossa opinião a respeito disso? Jesus, porém, abaixou-se e pôs a escrever com o dedo na terra. E como eles insistiam em continuar a fazer perguntas, Jesus levantou-se e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E continuou a escrever. Ouvindo o que disse Jesus, um foi saindo após o outro. Os mais velhos saíram primeiro. E ficou só Jesus e a mulher. Então, erguendo-se, Jesus perguntou: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: eu tampouco a condenarei. Vás e não tornes a pecar. Há mais de 2000 anos, este fato aconteceu. Justamente no meio do povo que recebera as leis de Deus, que receberam a grande revelação divina, os 10 mandamentos. Esses mandamentos foram recebidos por Moisés em torno de 1300 anos antes de Cristo, onde o 6º mandamento é não matarás e o 7º é não cometer adultério. E vocês podem prestar atenção que em qualquer religião que a gente vá, quando se fala a respeito deste mandamento, parece que só a mulher comete adultério. Nos parece que a lei foi feita só para a mulher. Vocês perceberam que ninguém comenta que adultério não é apenas traição de homem e mulher e nem infidelidade? Que adultério
coisa que adulteramos. Como, por exemplo, adulterar a gasolina, que é muito comum. Antigamente, quando nós morávamos no sítio, né? Adulterava o leite, colocava água no leite. Se adultera tudo. Mas quando se fala de adultério, parece que a única coisa que realmente é adulterar é uma mulher ser infiel. Mas quando o sétimo mandamento está escrito assim, vocês já leram o sétimo mandamento no Novo Testamento? Não no Evangelho segundo o Espiritismo, mas no Novo Testamento. Lá não está escrito assim, ó, lá está escrito assim, não cometer adultério. Lá não está escrito assim, ó, mas é válido só para o homem, viu? Desculpa, só para a mulher. É válido só para a mulher, viu? Para o homem não é válido, não. O homem pode adulterar à vontade, que não tem nenhum problema. É isso que está escrito? Vocês compreenderam que não existe homem e mulher? Que existe espíritos, ora no corpo de homem, ora no corpo de mulher. E é interessante também que a respeito dessa passagem, nós ouvimos sempre a questão do adultério, mas não ouvimos comentários a respeito de não matarás, que também faz parte das leis e está dentro dos 10 mandamentos da mesma forma. Nos 10 mandamentos está escrito assim, olha, nos 10 mandamentos está escrito assim, olha, se ela cometeu adultério, é lícito matar. Não está escrito. Ou se ele é um assassino, é lícito a pena de morte. Ou ainda, se roubou, adulterou, etc, 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 merece ser condenado à morte. Não, não está escrito assim. Está escrito, Deus disse, não matarás e ponto. Será que quando Deus disse não matarás, Deus estava se referindo apenas aos nossos irmãos humanos? Ou Deus estava se referindo a todo ser vivo da natureza? Vocês já perceberam que nós não vemos esses questionamentos em qualquer religião que nós formos? Nós não ouvimos esses questionamentos. Deus não impõe nenhuma condição para que matar seja lícito. As leis civis mudam de acordo com o interesse do homem. As leis de Deus são imutáveis. Isso quer dizer que elas são atuais desde o início, quando foram criadas, que é desde o sempre, porque Deus sempre existiu, portanto as suas leis também, como é hoje, como será por toda a eternidade. Deus não deu procuração a ninguém para fazer justiça em seu nome. Deus não deu procuração a ninguém que fizesse justiça por ele. E nem para fazer justiça com as próprias mãos. No Livro dos Espíritos, na questão 760, os Espíritos nos diz que quanto mais evoluída é a civilização, mais brandas são as suas leis.
que a verdadeira justiça é educativa e não punitiva. Os países que têm pena de morte demonstram a sua inferioridade moral. A cena descrita por João no tempo de Jesus transporta-nos em um lugar público onde um grupo de pessoas se aproxima de Jesus, colocando uma mulher assustada no centro de uma roda, que se forma para exigir uma posição diante de Jesus. Vemos Jesus ouvindo as perguntas, percebendo as intenções daquele povo. Ali estavam eles para conseguir um motivo de acusar Jesus de desrespeitar as leis. E vemos uma mulher aterrorizada, sabendo o que a esperava, porque ela conhecia muito bem a lei daquela época, as leis injustas e cruéis. Que vamos falar a verdade, não mudou muita coisa. Quando nós paramos para analisar as leis, principalmente como nós vemos ainda hoje, lá para o Oriente, nós vemos que tem muitos países ainda que seguem essas leis. Jesus não fica indignado. Jesus não se altera. Não acusa ninguém. Não tenta convencê-los a mudar de atitude. Simplesmente agacha-se e começa a escrever com o dedo no chão. Como os homens insistiram, porque queriam pegá-lo em falta em relação ao cumprimento das leis mosaicas ou em contradição com as leis de Deus, visto que o apedrejamento seria contrário às leis de Deus, Jesus simplesmente diz: aquele dentre vós que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Isto quer dizer, aqueles que tiverem sem erro, sem equívocos, sem desrespeito à lei, aquele que segue os ensinamentos de Jesus, aquele que tem moral para isso, atire a primeira pedra. E continua a escrever. O espanto deve ter sido muito grande. Não havia nada nas palavras de Jesus que desrespeitasse Moisés. Jesus apenas demonstrou que nenhum deles era isento de erros. Portanto, não tinha autoridade moral para julgar, condenar, aplicar a pena. E esta frase de Jesus continua sendo dita, estudada, divulgada, repetida por nós que nos consideramos cristãos. E ainda continuamos com o hábito de apontar, criticar, censurar, condenar, desejar punir aqueles que cometem erros segundo os nossos conceitos. Não é aqueles que cometem erros segundo as leis de Deus. É aqueles que cometem erros segundo o nosso conceito. Jesus deixa bem claro a necessidade que todos temos de indulgência. E também da mesma forma que precisamos de indulgências,
que necessitamos da indulgência, precisamos ser indulgentes para com os nossos irmãos. Visto que nós somos imperfeitos, sujeitos a enganos, e que todos estamos aqui para evoluir, que cada um de nós nos encontramos em pontos diferentes do caminho, que devemos sempre analisar quais foram as causas que levaram nosso irmão a ter esse comportamento, pois a causa atenua ou agrava a falta. E o esforço é sempre levado em conta. O ato de julgar vem da ignorância de conhecimento, porque não entendemos ainda o que Jesus quis dizer com a frase: hipócrita, tirai primeiro a trave, que é uma viga. A trave é uma viga, aquela viga que sustenta a casa, larga, forte, pesada, do seu olho, antes de querer tirar o cisco do olho do vosso irmão. O que é um cisco? É aquele cisquinho que cai no nosso olho e incomoda, tipo um cisquinho fino de pó de serra. Será que nós que estamos com uma trave no nosso olho, isso quer dizer o quê? Carregando ainda grandes imperfeições, somos capazes de tirar o cisco do olho do nosso irmão, que é as pequenas imperfeições? Será que somos? Por isso Jesus nos chama de hipócritas. Como então nos achamos capacitados moralmente e aptos a julgar o nosso próximo, se carregamos ainda a trave no olho, as grandes imperfeições? Não dá para nós compararmos alguém que é um assassino, que é um estrupador, que é um pedófilo, com alguém que rouba um pão para comer. São duas infrações. O roubo não deixa de ser uma infração, mesmo quando é um pão. Mas não dá para comparar. Se nós colocarmos um cisco e uma trave na balança, nós vamos ver a diferença. E nós nos colocamos em lugar de juízes para cobrar os demais. E para ilustrar essas parábolas, vou contar para vocês uma pequena história. Um casal mudou-se para uma nova casa. Acredito que todos vocês conheçam. Na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam café à frente da janela, reparou que na casa vizinha uma senhora pendurava lençóis sujos no varal. Aí a mulher comentou com o marido: a vizinha está precisando de um sabão novo. Alguns dias depois, a mulher comentou novamente: nossa vizinha continua pendurando lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade com ela, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar roupas. E assim, a cada 2 ou 3 dias, a mulher repetia seu discurso, enquanto a vizinha pendurava suas roupas no varal. Passando algum tempo, a mulher se surpreendeu ao ver lençóis muito brancos sendo estendidos. E empolgada foi dizer ao marido: veja, ela aprendeu a lavar roupas. Será que a outra vizinha a ensinou? Porque eu não fiz nada.
E o marido calmamente respondeu: não, hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela. É assim, tudo depende da janela pela qual observamos os fatos. Será que não é a nossa janela que está suja? Vamos analisar a este respeito. Uma boa tarde a todos. Vão em paz do nosso Senhor Jesus Cristo.